tenho conversado com alguns próximos do presidente Trump. Ela vai ter um tratamento bastante especial lá, pela consideração que o presidente Trump tem para comigo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Vou trazer para vocês aí atualizações em relação ao caso do passaporte do presidente Bolsonaro que o ministro Moraes não liberou o passaporte, ainda está em jogo aí essa questão de liberação. Isso já está repercutindo mundialmente, vai repercutir muito mais durante a posse que o presidente Bolsonaro, se o presidente Bolsonaro não estiver presente, somente a primeira-dama Michele Bolsonaro, vai repercutir muito mais negativamente essa imagem somente de Michela ao lado de Donald Trump. Antes da gente ir para o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. E hoje o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido de Jair Bolsonaro para ir à posse do presidente Donald Trump. A decisão seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, que foi contrário à devolução do documento do ex-presidente. Na decisão, Moraes argumenta que Bolsonaro não apresentou convite formal para a cerimônia e sugere que o ex-presidente dá indícios de que pode fugir do país. Fabi Barroso, eu quero começar com você. Não surpreende, ontem nós trouxemos a posição do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no sentido de negar a devolutiva do passaporte. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, então, acatou o parecer do PGR e Jair Bolsonaro não poderá ir à posse de Donald Trump. Ele deve recorrer ali à primeira turma, mas é pouco provável que seja revertida essa decisão, né, Fabi? Vale lembrar que é a quarta vez que o Supremo nega a devolução do documento. Agora, eu quero te ouvir especificamente sobre as justificativas do ministro Alexandre de Moraes para não devolver, principalmente com essa que ele disse na decisão aqui, vou trazer aqui com aspas para o ministro Moraes. Não há dúvidas de que desde a decisão unânime da primeira turma não houve qualquer alteração fática que justifique a revogação da medida cautelar, pois o cenário que fundamentou a imposição da proibição de se ausentar do país com entrega de passaportes continua a indicar a possibilidade de tentativa de evasão do indiciado Jair Bolsonaro para se furtar a aplicação da lei penal, da mesma maneira como vem defendendo a fuga do país e o asilo no exterior para diversos condenados com trânsito em julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele acabou trazendo a questão dos presos do 8 de janeiro ali para justificar, para embasar a sua decisão de não entregar o passaporte para Jair Bolsonaro. Olha, eu li essa decisão e eu fiquei pasma com esses pontos que você falou, mas abordar alguns outros, porque realmente chega a ser inacreditável. Na página 8 da decisão, caso aí o BIM ou a produção tiver disponível, daria para destacar aí que ele relembra a história de Felipe Martins. E ele coloca ali, né, que assim como Felipe Martins chegou a viajar, gente, é surreal. Eu falei aqui, né, na outra oportunidade do surrealismo de Dalí, e continua, porque foi mais do que provado. O Brasil está passando vergonha nesse sentido. Felipe Martins não viajou. E ele cita essa parte como se verdade fosse. Eu fiquei realmente chocada. Está na página 8 aí da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Aqui minhas anotações também, que são absurdas. Primeiro até essa mesmo que você mencionou, Paula, falando de risco de fuga, né? Existe uma história, né? Quando o direito ele é individualizado, você tem que olhar caso a caso. Então, qual que é a história do presidente Jair Bolsonaro? Primeiro, ele foi presidente do Brasil. Segundo, ele esteve nos Estados Unidos e voltou. Ele esteve na posse do Milei e voltou. Ele demonstrou boa vontade, até dizer os dias, né, que poderia ficar ali. Se colocou à disposição dos maiores absurdos, mas mesmo assim ele se dispôs. E aí essa parte aí, né, que ele falou, o Alexandre de Moraes continua dizendo também que não tinha o convite, que isso não foi comprovado.
né? E aí a gente talvez pudesse apontar, talvez, aí o Estadão Verifica, já que eles gostam tanto, porque o próprio Estadão Verifica, né, verificou essa parte que aquilo que todo mundo estava reproduzindo nas redes sociais não era igual ao documento que o presidente Bolsonaro recebeu. E aí, assim, a parte que realmente eu não encontrei nenhum embasamento jurídico, tá? Tudo que eu estou falando são argumentos políticos não embasados na realidade dos fatos, muito menos do caso em tela, né? O caso em tela deveria valer. E esse caso em tela aqui, que é o que me deixa mais chocada, é que eles afirmam, tanto a PGR como o próprio ministro Alexandre de Moraes, né, afirma e reafirma esse grande absurdo aqui que eu vou dizer, que a viagem seria para interesse particular, né, e não atenderia aí, então, entre o interesse público de mantê-lo no Brasil por uma suposta fuga que jamais aconteceu, sendo que ainda tem, como eu falei, no caso em tela, tem mecanismos que o presidente Bolsonaro poderia ser evadido, já que ele tem, inclusive, passaporte italiano, mas não fez, não é interesse dele, isso está mais que claro. A mesma coisa que a gente continua ouvindo que ele tomou vacina, é mais no mesmo sentido, né? Isso é amplamente divulgado, inclusive pelas mídias que eles consideram. E deixa eu ver se eu falei tudo. Bom, e essa parte, então, de negar com base em quase nada é o ponto de vista político, né? Então, em detrimento de pelo menos 58 milhões de brasileiros que, segundo o próprio TSE, votaram nessa figura que é o maior líder da direita na América Latina, o maior símbolo, não poder ir participar da posse do presidente da maior democracia do mundo. Então, é óbvio que isso tem essa cortina atrás de crise diplomática, de problemas a serem resolvidos no futuro e de vergonha. O que me conforta um pouco, o recurso realmente eu nem considero. Eu acho que a defesa do presidente Bolsonaro provavelmente vai entrar, porque tem que realmente, e é um direito, né, de entrar e recorrer às turmas e até ao plenário, mas não acho que vai mudar, muito menos a tempo. Mas será muito proveitoso também a imagem da vice, né, que foi vice e hoje é esposa, Michele Bolsonaro, sozinha. Espero que deem bastante destaque para ela lá fora, que ela tire, então, as fotos, né, que pertenceriam ao próprio Bolsonaro, com esse peso muito grande de pura perseguição política e de que querem calar, censurar e tirar, né, na marra, o maior líder da direita, não é só do Brasil, é da América Latina. O Cauti, nessa decisão, o ministro Moraes ele cita 8 reportagens indicando, supostamente, que apontariam um risco de fuga de Jair Bolsonaro. Esse foi um dos argumentos aí para não devolver o passaporte. Agora, em várias entrevistas, Bolsonaro, inclusive, hoje falou conosco aqui no Faroeste Brasileira, a gente vai reproduzir alguns trechos, dizendo que é sim o candidato para 2026. Como é que é candidato e tem risco de fuga, vai para os Estados Unidos, não volta mais? Quero te ouvir sobre isso. E outra questão também, você acha que Donald Trump pode vir a público questionar? Porque agora vai com certeza repercutir internacionalmente essa negativa da Corte Superior Brasileira em negar o passaporte para Jair Bolsonaro comparecer à posse na próxima segunda-feira. Paula, já repercutiu, porque o perfil Twitter do Comitê de Política Externa da Câmara dos Representantes americano, a maioria, né, que são republicanos, já tweetou que é um absurdo que Jair Bolsonaro deveria poder ir à posse de Donald Trump. Não sei, Silvinha, temos esse print, mas temos então já a política americana se mobilizando para falar que tudo isso é um grande absurdo. Deixa eu ver se temos aqui esse print, porque é bem interessante. Aqui, ó, o House Foreign Affairs Committee Majority, que é o comitê da maioria parlamentar que faz parte desse Comitê de Política Externa da Câmara, ou seja, quem analisa a política exterior dos Estados Unidos na Câmara dos Representantes, já está com as antenas ligadas. E escreveram que, abre aspas, Jair Bolsonaro é um amigo da América e um patriota. Ele deveria ter a permissão de poder participar da inauguração do presidente Donald Trump. Eles estão aqui, temos aqui a imagem, eles estão repostando uma notícia da agência americana The Associated Press que fala como foi proibido a Bolsonaro viajar para os Estados
Estados Unidos. Agora, pegando o gancho daquilo que a Fabi estava falando, risco de fuga, mas fuga do quê? Porque se temos primeiramente, como você falou, Paula, se ele quer ser candidato em 2026, vai fugir para voltar quando, né? Ou vai ficar ser um candidato que faz campanha à distância? Óbvio que não existe isso. Mas, principalmente, se o ministro Alexandre de Moraes tem tanta certeza que Bolsonaro vai ser condenado, que é um criminoso, que é um perigo, etc., se eventualmente ele fosse para os Estados Unidos, ele era só pedir a extradição. Era só pedir para os americanos mandar de volta essa pessoa tão perigosa, que eventualmente condenada por crimes inafiançáveis no Brasil, golpe de Estado, etc. Ou me faz pensar que a preocupação de Alexandre de Moraes fosse que os Estados Unidos não mandariam de volta o presidente Bolsonaro, como não mandaram de volta Alan dos Santos, como não vão mandar de volta qualquer outra pessoa acusada de crimes que não existem no Brasil, como o caso do Alan dos Santos, como os americanos responderam para os representantes do STF e do governo brasileiro quando foi pedida a extradição. São só palavras. Não é possível condenar alguém pelas palavras. No caso do presidente Bolsonaro, deveria ser muito bem provado que ele participou, organizou e fez parte desse complô para um golpe de Estado. Caso contrário, dificilmente os americanos mandariam de volta o Bolsonaro com uma condenação tão fraca assim. E deveria também ser provada a licitude do processo, ou seja, 3 graus de juízo, garantias constitucionais e não um processo numa corte como o STF, que se tornou uma corte de exceção, que não teria competência para julgar nada daquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, porque deveria ser o tribunal de primeira instância lá do Distrito Federal. Então, vai explicar tudo isso para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, claramente, Moraes me deixa pensar que não queria enfrentar uma humilhação como essa, de ter que explicar para os americanos que a Constituição aqui está sendo pisoteada. Não, só isso. Então, de um lado, Bolsonaro não teria nenhum interesse em permanecer em território americano, do outro, caso ele ficasse lá, era só pedir a extradição, mas deveria ter algum tipo de base jurídica. Nisso tudo, o surrealismo brasileiro de citar o caso de Felipe Martins, que comprovadamente não sequer saiu do Brasil, não estava fora. Então, assim, evidentemente, eles vivem em outro mundo lá no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e isso gera inquietude, porque se eles não conseguem reconhecer que Felipe Martins não saiu do Brasil, depois de tudo aquilo que foi provado, temos um problema sério de distância da realidade. E, no final das contas, a vontade é punir Jair Bolsonaro só pelo fato de ser o líder da oposição. Mas só terminando, Paulo, isso será um enorme gol contra, porque se a Michele Bolsonaro, se a primeira-dama for lá e tirar uma foto sentada na posse, do lado uma cadeira vazia com a foto do Bolsonaro, essa foto vai viralizar no mundo inteiro e aí sim teremos os holofotes do planeta apontados em cima do STF, perguntando o que está acontecendo com a democracia brasileira. O ex-presidente comentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que negou o pedido de Bolsonaro para ir à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa questão do passaporte ainda está em jogo. Eu tenho uma equipe de advogados, o doutor Paulo, o doutor Daniel, o doutor Vilardi, que pediram para mim não entrar em particularidades do processo, porque cabe recurso ainda. Bolsonaro afirmou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vai representá-lo na cerimônia. Sábado de manhã, aqui do aeroporto de Brasília, tem um voo para os Estados Unidos. A minha esposa irá para lá. Estava convidada, juntamente comigo, ela vai fazer a sua parte. Tenho conversado com alguns próximos do presidente Trump. Ela vai ter um tratamento bastante especial lá, pela consideração que o presidente Trump tem para comigo. Quero aproveitar para ouvi-lo aí sobre essa negativa do ministro Alexandre de Moraes em entregar o passaporte a Bolsonaro, que não deve comparecer à posse de Trump, embora, claro, deva recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas a perspectiva não é muito otimista. Boa noite, Consta. Pois é, boa noite, Paula, boa noite a toda a audiência, a Caute, Fabi, chegando direto do hospital aqui. Vamos lá, eu acho que o Carlos já falou aí o grosso dos absurdos, né, dessa decisão que está repercutindo já nos Estados Unidos. A página oficial do Comitê de Relações Internacionais
já publicou sobre isso, né? Eu acho que a nota do gabinete da presidência do Bolsonaro, né, foi muito feliz, porque tocou nos pontos chaves. Isso afeta uma relação de longo prazo entre Brasil e Estados Unidos, duas grandes democracias, e isso representa, e aqui vem o ponto-chave, isso representa mais uma tacada no lawfare, que é o ativismo jurídico para derrotar adversários políticos pela justiça, para não ter que enfrentá-los nas urnas. Isso vai exatamente ao encontro do alerta, para não dizer ameaça, que o próprio Donald Trump andou fazendo a alguns países, e o Brasil, obviamente, está incluído na lista. São países que vêm adotando esse lawfare como estratégia da esquerda, né, dos progressistas, para impedir uma disputa justa com os conservadores. Aconteceu nos Estados Unidos. A questão toda do 6 de janeiro do Capitólio, depois impeachment do Trump, indiciamento, tudo isso era o uso já de um lawfare para tentar fazer nos Estados Unidos o que o STF fez no Brasil. Só que o Trump está voltando à Casa Branca agora na segunda-feira. E a foto que ele tirou dessa nova presidência não tem mais nada a ver com a cara simpática que ele tirou em 2016. Tem muito a ver e é parecidíssima com a tal mugshot, que foi uma foto icônica que ele tirou justamente quando foi alvo desse lawfare, quando ele foi indiciado e teve que ser fichado na polícia. Ele tirou aquela foto olhando com uma cara de poucos amigos e é dessa maneira que ele volta à Casa Branca. Então, ele não está para brincadeira. Acabou a palhaçada. E o Brasil está dobrando a aposta. Alexandre de Moraes está cutucando onça com vara curta, achando, né, que o Brasil está totalmente protegido de eventuais medidas do presidente ou do Congresso americano, até mesmo como sanções econômicas. Então, eu acho que vai custar caro essa perseguição política, essa picuinha até, né? Porque é difícil encontrar uma palavra. Não há, como diz a nota do gabinete do Bolsonaro também, não há nenhum fundamento legítimo e legal para isso. Ninguém acredita de fato que ele pode sair fugindo. Ele, se quisesse ter feito isso, já teria feito há muito tempo. Então, é óbvio que a perseguição é picuinha e isso pode custar caro para o Brasil. Essa questão minha aqui, repito, me desculpa aqui, não quero desapontar ninguém que esteja no teu programa, me ouvindo, né? Eu tenho que seguir orientações. Claro. Na minha equipe de advogados, o doutor Vilardi faz parte da equipe agora, juntamente com outros, né? E, pelo que eu sei, vão recorrer, vão citar muitas coisas. O que nós queremos é que o Supremo, né, se porventura esse recurso for julgado, né, que seria para uma turma, que seja julgado com a devida isenção, levando-se em conta, inclusive, obviamente, fatos, né, pretéritos. Porque nós queremos um Supremo Tribunal forte, um Supremo Tribunal para nos orgulhar a todos. Agora, como retrato os dois maiores jornais dos Estados Unidos, assim como nos Estados Unidos aqui, se pratica o lawfare. Eu fui saber o que era isso, não sabia, né? Sabia que era ativismo judicial. Tá? Em inglês não sabia, mas é o ativismo judicial que se demonstra, né? Se parece fazer presente nessas questões. Então, os advogados querem não discutir de público, a não ser comigo, né? As questões de tese de defesa. Tá, então, Fabi, o Bolsonaro não entrou, claro, em detalhes, mas a equipe vai recorrer aí dessa decisão. Claro que a gente não tem perspectivas muito animadoras, mas o Bolsonaro já fala muito da repercussão internacional que tudo isso está trazendo. Citou os dois jornais internacionais, citou aí o lawfare, né? O ativismo judicial sendo criticado, o ativismo judicial brasileiro sendo criticado internacionalmente. E realmente isso é verídico. Quanto mais o tempo for passando em relação a esse assunto, mais virá à tona realmente a tirania, né, do Supremo em relação a esse assunto. Primeiro, o presidente Bolsonaro está certo, né, de reservar a tática aí dos seus advogados, que entrou agora o doutor Vilardi, que até, aliás, eu vi muitas críticas, mas eu discordo, porque tem que ter realmente um advogado que saiba... assim, tem um pouco mais de influência, inclusive, no Supremo, esse tempo estranho mesmo que nós estamos, então eu concordo. Mas o presidente cita aí lawfare,
E esse lawfare a gente vê diariamente, não somente nas decisões a respeito do presidente Bolsonaro, mas as decisões que refletem o que importa no Brasil no campo do aspecto da política. O que ele deixa bem claro aí também, acho que foi bem perceptível, o presidente Bolsonaro tem noção do tamanho da guerra assimétrica. Ele até, durante a entrevista também, ele mencionou, acho que até o próprio Pavinato também mencionou, que tem ali no passado remoto, o Lula conseguiu viajar. Para quem não lembra, ele teve pedidos, que foi negado, foi aceito por um tribunal e negado pela fase recursal, mas ele viajou. Ele viajou, inclusive, para encontrar o Papa, quando ele estava condenado. Então, são coisas que realmente são bem diferentes. O presidente Bolsonaro é apenas um indiciado. E quando eu digo apenas, é apenas mesmo, porque no direito penal, você tem que presumir a inocência até o trânsito em julgado. Vocês imaginem, gente, não tem nem ação penal ainda formalizada, existe só um inquérito fechado da PF, que tem muitas brechas, e esse indiciamento parado na mesa do PGR. Então, é perseguição, porque não há nada de concreto. Os americanos, eles não vão dizer, olha, o presidente, por que ele não veio? Eles vão perguntar qual crime que ele cometeu. E aí eu quero ver se virarem aí para explicar qual crime o presidente Bolsonaro cometeu que o impede de fazer uma visita, sim, de diplomacia e sim, que reforça a aliança com o principal país no mundo, ainda mais quando a gente está em tempos esquisitos e que a força bélica dos Estados Unidos pode fazer toda a diferença para nós aqui no Brasilzão de meu Deus. Consta, quer complementar? Eu queria chamar a atenção, essa coisa da geopolítica que a Fabi traz é importante. Hoje tem até uma coluna do Leonardo Coutinho sobre a participação do Irã no continente, via Venezuela, e um sujeito que foi preso aqui nos Estados Unidos por fazer empresas de fachada para financiar o terrorismo que o Irã espalha pelo Oriente Médio, esteve no Brasil antes de vir para cá e ser preso aqui. Então, esses elos já estão evidentes, e a gente sabe que é a China que está por trás também de muitos avanços aí no continente. Então, os Estados Unidos estão mergulhando de cabeça com Donald Trump agora na Guerra Fria 2.0. E o Brasil vai ter que escolher um lado. Pelo visto, está escolhendo o lado errado, uma vez mais. O lado da China, da Rússia e companhia. Mas o que eu queria lembrar aqui também é que já teve, no passado, decisão do STF para liberar passaporte de corrupto, corrupto condenado na Lava Jato. Ele podia sair do Brasil, por decisão do STF, mas o Bolsonaro, que não foi condenado a nada, está no inquérito, e as acusações são as mais bizarras, tentativa de golpe de Estado, sei lá mais o quê. O ex-presidente Bolsonaro não pode. Passaporte confiscado é uma coisa séria. Eu sei porque eu tenho. O meu brasileiro está confiscado também. Por quê? Ninguém sabe. Qual é o crime? Ninguém diz. Então é uma coisa muito grave o que está acontecendo no Brasil, e as pessoas têm que acordar, porque hoje eu estava vendo alguns editores, algumas pessoas aí que estão na velha imprensa, que foram censuradas por conta de livro, já estão queimando livros no Brasil, quase literalmente, e estão reclamando que foram criticar o Alexandre de Moraes e estão sob censura. O autor censurado parece que um entusiasta do Xandão, digamos assim. Essa turma tem que acordar para aquilo que a gente vem alertando há muito tempo. Vai bater no bumbum de todo mundo essa água. Quando abre a porteira para passar um boi, passa a boiada. Censura não faz distinção depois que você empoderou um ou outro indivíduo para usar o seu livre-arbítrio e a força discricionária para decidir o que ele gosta ou o que ele não gosta, o que é lei ou não é lei. Não é assim que funciona uma república. Então o Brasil está indo por um caminho muito perigoso, e o duplo padrão, a seletividade está escancarada. Corruptos podem pegar o passaporte e viajar. O STF garante. Bolsonaro, sem crime algum, não pode porque é pura picuinha. Bem complicada para Moraes, Ele está realmente brincando aí com a Suprema Corte dos Estados Unidos, automaticamente bloqueando, não liberando o passaporte. A imprensa mundial ver a imagem de Michelle ao lado de Donald Trump sem a presença
do Bolsonaro, que o que todo mundo já sabe aí, o motivo que ele não vai é por conta do passaporte estar retido, vai repercutir mundialmente negativo para esse governo, para esse ditador aí, causando todo esse transtorno aí e não liberando o passaporte para o presidente Bolsonaro e a posse de Donald Trump. E a jornalista alemã, sobre o Alexandre de Moraes, ela informou: brasileiro sofre com um ditador. Para quem não sabe, vi que ela viajou, ela veio ao Brasil para tentar entrevistar o ministro do STF. Só que quando ela veio, ela acabou sendo intimada por agentes da Polícia Federal. Ela veio justamente entrevistar o, o ministro aí do STF, Alexandre de Moraes, justamente por conta de tudo que ele vem causando tudo aí contra os deputados, senadores que estão da direita, que ele persegue. Então ela veio para fazer uma entrevista para um documentário. Olha o que vem acontecendo. Nos últimos anos, políticos, jornalistas e ativistas estrangeiros têm se unido aos brasileiros na luta pela liberdade de expressão e contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Por último, aí, quem se uniu à direita foi o Mark Zuckerberg, que ele era aí um dos fortes apoiadores aí da esquerda e mudou de lado, lógico, com a pressão da vitória de Donald Trump. Então temos aí Mark Zuckerberg e o Elon Musk, que todo mundo já sabe que ele é da direita e o grande defensor da direita. Então, a deputada norte-americana Maria Elvira Salazar chegou a exibir uma foto do ministro Alexandre de Moraes durante uma audiência na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos sobre a violação de liberdade no Brasil. Isso ela fez em dezembro do ano passado.